Mapeamento de processo, cara, isso aqui é muito simples. Para você não esquecer o que você tem que fazer, eu dou sempre essa dica para você: faça um mapeamento de processo. O que é isso? É você pegar uma agenda, uma agendinha, e tudo que você vai aprendendo, você anota naquela agenda, o passo a passo, né? É listar o passo a passo de todos os processos da empresa. Então, se você está aprendendo, por exemplo, a gente não aprende aí, você que é técnico de informática, que eu também já fiz esse curso de manutenção de computadores. Quando você vai desmontar um computador, você não faz um mapa, não vai fazendo um mapinha lá, de onde você tirou aquele parafuso, de onde você tirou aquele SATA, né? Você não vai fazendo um mapinha ali para você depois voltar fazendo esse mapa e não esquecer nada. Então esse é um passo a passo, aquele passo a passo é um mapeamento de processo. E aí você tem que fazer, eu dou a dica para você, cara, faz isso sempre. Quando você começar a trabalhar, você estiver na sua empresa, né? Porque a gente esquece das coisas. E aí você, quando esquecer, você tem a possibilidade de voltar lá na tua agenda e descobrir lá como é que se faz aquele passo a passo. Elaborar manuais de todos os processos, né? Você vai ter que fazer, escrever lá tudo, fornecer informações para um novo funcionário. Isso vai servir, gente, para quê? Para quando você for promovido, às vezes eu já vi gente não ser promovido na empresa porque não tinha outra pessoa para colocar no lugar dele. Aí o chefe disse, olha, aconteceu comigo, né? O chefe chegou comigo e disse, Adriano, abri uma vaga aqui para você vir trabalhar na gerência, mas eu não posso te perder aí nas vendas. O que você faz aí não tem outro que faça. E então sinto muito, eu vou ter que chamar uma pessoa de fora, né? Então eu perdi uma promoção porque eu não tinha um mapeamento de processo, não tinha um mapeamento dizendo o que eu fazia para eu entregar para um novo funcionário. E aí eu tinha que ter um mapeamento de processo e eu ia chegar com o chefe, não, chefe, mas não se preocupe, pode me dar a promoção, porque eu tenho um mapeamento do processo. Tudo que eu faço eu tenho escrito. E eu vou passar para outra pessoa e vou treinar ela, mas já vou aqui para o cargo. Então você pode perder uma promoção, olha só, gente, porque você não tem um mapeamento de processo para passar para um novo funcionário que vai ficar no seu lugar. O checklist, eu acho que todo mundo conhece o checklist, né? Lista de verificação. Por exemplo, um checklist que todo mundo conhece é a lista de supermercado, né? Para que ela serve? Você vai colocar aqui os itens que você tem para comprar no supermercado, e aí quando você vai comprando, né, a listazinha lá, você vai colocando no seu carrinho o produto, você dá um ok aqui do lado dele. Para que serve o checklist, gente? É para você verificar se está tudo correto, se você não esqueceu nada. Se você vai viajar, por exemplo, faça um checklist de tudo que você tem que levar para sua viagem. E aí quando você for guardando suas coisas, você vai riscando o que tem que guardar, para você não esquecer nada. Se você vai no supermercado, faça uma lista de compras, né? Aquilo é um checklist. Você vai colocando no seu carrinho e vai riscando ali. Para quê? Para você não esquecer de comprar nenhum produto ou para não comprar um produto que você já tenha em casa, que não precisa comprar. Então, esse é o checklist. Matriz SWOT, galera, é o seguinte, aqui você vai verificar quais são os pontos fortes e os pontos fracos de cada processo. Você vai verificar aqui que nós temos 4 partes dessa matriz. Temos as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, tá? As forças e as fraquezas, elas estão relacionadas ao ambiente interno e as oportunidades e as ameaças, ambiente externo. O que é isso? O ambiente interno é o que está relacionado única e exclusivamente a você, né? E não a terceiros, não outras pessoas. Você não está dependendo de ninguém para conseguir resolver o que você tem para resolver. Você não depende de ninguém. São os teus pontos fortes e os teus pontos fracos. E as oportunidades, sim, dependem de outras pessoas. Então, falando aqui do ambiente interno, as forças. Quais são as forças? Vou dar um exemplo bem simples aqui para você entender, né? Então, eu vou falar aqui do Adriano, professor Adriano. Quais são os meus pontos fortes? Ambiente interno. O que diz somente a mim. Só eu posso fazer isso. Só eu tenho a possibilidade de resolver esses problemas, né? Então, quais são os meus pontos fortes? Ambiente interno. Só depende de mim, né? Por exemplo,
eu tenho facilidade de falar em público. É um ponto forte meu. Quais são as fraquezas? O meu ponto fraco. Por exemplo, eu não sei falar uma segunda língua, né? Eu só sei falar o português. Então eu gostaria, isso aqui é um ponto fraco meu. Mas depende de outras pessoas eu aprender o inglês? Não, depende só de mim. Então é ambiente interno. Essas fraquezas aqui são as minhas, as minhas. Eu não sei inglês porque eu não tenho nenhuma uma escola me oferecendo o curso de inglês. Eu não sei inglês porque eu não fui atrás ainda para aprender, né? Então depende só de mim. É um ponto fraco meu, tá? Quais são as oportunidades que eu, professor Adriano, vejo aí na minha frente ainda? Por exemplo, eu tenho uma oportunidade que eu vejo de fazer um mestrado. E só que depende só de mim fazer o mestrado? Não. Depende de uma instituição, um ambiente externo, né? Oferecer o mestrado que eu quero para eu poder ir lá e me matricular e fazer o processo seletivo. Não depende só de mim, né? Então, por exemplo, tem mestrados aí nas áreas que eu quero fazer que não tem todo ano. Então eu tenho que esperar, não tem jeito, é um ambiente externo, não depende só de mim, né? Mas é uma oportunidade que eu vejo pela frente, é o mestrado. E quais são as ameaças? É tudo aquilo externo que vai me atrapalhar, é uma ameaça para mim conseguir atingir a minha oportunidade. Então, no nosso exemplo aqui, quais são as ameaças que eu tenho para conseguir passar no mestrado? Uma delas é a concorrência. São professores, outros colegas que já estão mais preparados do que eu, sabem falar uma segunda língua, já estão com o processo seletivo mais avançado, já entendem mais, tem publicações, né? Então é uma ameaça externa, não depende só de mim. Aqui você tem que ter cuidado para não confundir as suas fraquezas com as ameaças. As suas fraquezas é ambiente interno, depende só de você, tá? Depende de você, é seu, tá? As ameaças é do ambiente externo e ela vai atrapalhar você conseguir as suas oportunidades, tá bom? Não é um ambiente, quer dizer, não depende única e exclusivamente de você, depende de terceiros.